Boa noite, irmãos, graça e paz. Eu não sei falar com o microfone na mão. Eu gosto de falar sem microfone. E aí eu falo bem alto, mas como está transmitindo, né? Aí eu vou ter que segurar esse microfone. Se vocês me verem assim meio enrolado com o microfone, vocês me desculpem, tá bom? Irmãos, eu quero pedir aos irmãos que abram as Escrituras Sagradas, lá na primeira epístola do apóstolo Pedro, capítulo 4, primeira epístola do apóstolo Pedro, no capítulo 4, do verso 12 ao 19. Som. Amém? Misericórdia? Amém. O tema que nós estamos abordando, nessa série de conferências é as aflições da vida e a fé cristã. Esse é o tema que nós estamos abordando, que o Pedro escolheu para que a UMP pudesse abordar através dos pregadores que aqui têm vindo, esclarecer através das Escrituras esse tema. Então, o tema é este, as aflições da vida e a fé cristã. E aí eu queria principalmente apontar, na minha designação aqui que eu quis fazer do sofrimento, aqui em Pedro, eu queria apontar especificamente, sobre que existem diferenças, no sofrimento cristão. Às vezes a gente acha que o sofrimento é algo comum, a todo mundo, mas segundo as Escrituras Sagradas, nós precisamos sofrer pela coisa certa. A gente não pode sofrer por qualquer coisa. E aí eu gostaria de abordar essa perspectiva, aonde as Escrituras nos apontam, aquilo que deve ser abordado pela vida cristã. Você pode sofrer de várias formas, mas a Escritura diz que você precisa se afastar de algumas formas de sofrimento, porque elas não vão trazer para você o crescimento que o sofrimento na vida, o sofrimento cristão realmente faz na vida do servo do Senhor. Capítulo 4, verso 12 diz assim: Amados, não estranhem, eu estou fazendo a leitura, irmãos, na versão NAA, tá bom? É Nova Almeida Atualizada, não é a versão da Igreja Presbiteriana. E aí eu estou fazendo nessa versão que é mais fácil, a compreensão, e mais fácil a tradução, parece ser um pouco mais fiel àquilo que está escrito, tá bom? Amados, não estranhem o fogo que surge no meio de vocês, destinado a pô-los à prova, como se alguma coisa extraordinária estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrem-se na medida em que são coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação da sua glória vocês se alegrem, exultando. Se são insultados por causa do nome de Cristo, vocês são bem-aventurados, porque o Espírito da glória, que é o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. Que nenhum de vocês sofra como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se mete na vida dos outros. Mas, se sofrer como cristão, não se envergonhe, pelo contrário, glorifique a Deus por causa disso, porque chegou o tempo de começar o juízo pela casa de Deus.
E se começa por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se é com dificuldade que o justo é salvo, que será do ímpio e do pecador? Por isso, também os que sofrem segundo a vontade de Deus, entreguem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Amém. Quando Pedro escreve esse texto, ele está escrevendo para uma igreja, se você olhar aí no capítulo 1, você vai ver que é para os forasteiros, ou seja, a igreja da diáspora, da dispersão, a igreja que saiu perseguida, de Jerusalém, foi para vários lugares e estabeleceu-se em vários lugares. E Paulo foi um dos plantadores de várias igrejas, principalmente na Ásia. E aí Pedro está escrevendo para a igreja, e ele diz aqui: aos eleitos que são forasteiros da diáspora, no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na Ásia e na Betínia. Então, a carta que Pedro escreve, ele escreve como pastor da igreja. Ele escreve como apóstolo de Cristo, mas que está pastoreando a igreja, em um momento em que a igreja precisa ter rumo certo, ter direção certa. E o que está acontecendo? Segundo alguns estudiosos, o texto é escrito por volta do ano 54, um pouco antes, é no tempo de Nero, mas é antes de Nero colocar fogo em Roma, tá ok? Porque depois que Nero colocou fogo em Roma, a perseguição dobrou, na vida da igreja, porque judeus e cristãos passaram a ser perseguidos de forma ferrenha. Então, Pedro escreve antes desse momento, antes do imperador Nero trazer essa perseguição que levou os crentes a perderem a vida. Então, a perseguição que Pedro escreve, ou seja, as tribulações, as angústias, tudo aquilo que a igreja vem sofrendo, não é simplesmente a perseguição para tirar a vida da igreja, ou para fazê-la extinguir. Não, era a perseguição como hoje acontece, na nossa caminhada como cristãos, que muitas das vezes é uma perseguição velada, muitas das vezes é uma perseguição porque você é servo do Senhor e é injuriado, é colocado de lado, desprezado, seja em qualquer lugar que você vai. Então a perseguição, ela estava fazendo, a igreja se afastar do rumo pelo qual ela foi chamada. E por isso Pedro está escrevendo para a igreja, para que ela, a igreja, fique firme na sua fé e dando testemunho firme de Cristo Jesus. Então a perseguição que Pedro está escrevendo para a igreja é uma perseguição em que a igreja sofre, não é para tirar a vida dos crentes, mas é aquela perseguição, por exemplo, feita várias vezes com o apóstolo Paulo, em que ele é chamado de agitador, ele é chamado de alguém que fala contra o império, contra a religião judaica. Então era toda uma perseguição que Paulo, Paulo várias vezes preso porque queriam tirar a sua vida. Mas a igreja, ela foi tirada do lugar, ela foi plantada em vários lugares, e lá, nessas cidades, nesses lugares, a igreja também sofria algum tipo de perseguição que trazia ela, para a igreja, essa dificuldade de manter firme o seu testemunho como servos do Senhor. Então Pedro escreve para a igreja, para que ela seja perseverante em meio à perseguição, em meio às lutas. E quando ele escreve, para essa igreja que está lá, e que o Espírito Santo também escreve ao nosso coração, para nós que estamos aqui, Pedro, ao escrever para a igreja,
ele faz essa distinção, né, do sofrimento. E aí você, no verso 15, você vai perceber que ele faz essa distinção. Ele diz assim: que nenhum de vocês sofra como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se mete na vida dos outros. Esse é um sofrimento que a igreja não pode deixar, né, tomar conta dela, né? O cristão, ele tem que ser um cumpridor das leis do país, né? Naquela época, quando Paulo fala não sofra como assassino, ele está falando que o império tinha as leis, né, as suas leis, e a lei do império, né, para quem matava alguém, né, era que também morresse, era a pena de morte, né? Então, Paulo está dizendo para a igreja, né, que esse sofrimento de desobediência à lei do país, à lei do império, esse sofrimento o crente não deve sofrer. Também a lei de Roma era rígida contra aqueles que roubavam, e também a lei de Roma era rígida contra os malfeitores. Então, tudo isso era um tipo de sofrimento que a igreja que vivia naquele lugar deveria ser uma igreja que cumprisse todas aquelas determinações daquela sociedade, daquele lugar em que a igreja vivia. Mas Paulo vai além, né? Paulo, além de falar das leis do império, ele vai falar assim: mas também vocês não devem sofrer, né? Porque estão se metendo na vida dos outros. Paulo, se estivesse aqui, ele traria, né, para a igreja essa palavra ainda hoje. Porque o que a gente vê, né, é que a pessoa não está falando nada de Cristo, a pessoa não está falando, dando testemunho nenhum, e simplesmente, né, está vivendo uma vida no Face, no Instagram, né, vivendo a sua vida virtual, comentando a vida dos outros, falando da vida dos outros, né, e trazendo, né, coisas que não deveriam edificar o verdadeiro cristão. E isso é um sofrimento, né, porque isso traz sofrimento, né? Isso traz sofrimento, porque você acaba machucando e sendo machucado. Esse sofrimento, ele não tem valor nenhum, né? Porque é algo que o crente deveria se afastar, é algo que o crente deveria colocar de lado, né? Essas coisas que estão completamente fora do propósito pelo qual o cristão foi chamado e eleito por Deus para uma vida, e uma vida como forasteiro. Você não tem raízes aqui, né? Você foi eleito para a eternidade, você foi eleito para o céu. Essas coisas são coisas que estão te prendendo, né? Você está vivenciando e se agarrando às coisas desse mundo. E por isso, esse tipo de sofrimento deveria ser colocado de lado na vida da igreja. A igreja não deveria sofrer dessa maneira. E você encontra, né, dentro da igreja, pessoas que estão completamente envolvidas, né? Tem gente que chega assim: pastor, eu estou sendo perseguido, né? Meu patrão, ele não pode me ver porque eu sou cristão, e ele acha que ele tem preconceito comigo, ele tem preconceito porque eu sou cristão. E aí você vai lá, né, no emprego do cara, você vai ver que o cara não é um bom empregado, não se dedica, como diz a palavra, né? O cristão, ele tem que, aonde ele estiver, ele tem que ser o melhor. Como é que a perseguição, ela acontece se você não cumpre
os requisitos do empregado, de chegar na hora, de exercer o seu horário, de fazer as coisas com dedicação, como se fizesse para o Senhor e não para homens. Então, toda pessoa que age dessa forma, dessa maneira, vai receber os benefícios de ser um bom empregado e não vai sofrer perseguição. Então, essas atitudes, né, o crente não saber se posicionar, não saber se colocar na sociedade, não entender, né, pelo qual ele foi chamado, isso é um tipo de sofrimento, né, que você vai sofrer perseguição, vai sofrer muitas coisas, e esse tipo de sofrimento é porque você não sabe lidar com a sua vida de servo do Senhor e servo do Altíssimo. Então, Paulo faz essa distinção. A distinção que ele faz é que esse tipo de sofrimento não deve fazer parte da igreja, daqueles que foram eleitos por Deus para, como forasteiros nesse mundo, dar testemunho do nome do Senhor. Então, como é que o crente deve vivenciar, né? Por que o crente deve vivenciar que tipo de sofrimento que traz crescimento espiritual para a vida do crente? E aí você vê o que diz o apóstolo Pedro. Ele diz assim: amados, não estranhem o fogo que surge no meio de vocês, destinado a pô-los à prova, como se alguma coisa extraordinária estivesse acontecendo. A primeira coisa que me chama a atenção nesse texto, né, é que o sofrimento como servo do Senhor não é algo extraordinário. Assim, vai acontecer uma vez ou outra na sua vida. Se você é servo de Cristo, o sofrimento vai ser algo extraordinário, vai acontecer aqui, ali, em algum momento especial. Segundo o apóstolo Pedro, o sofrimento na vida do cristão, né, sendo servo do Senhor, dando testemunho de Cristo, se ele dá testemunho de Cristo, o sofrimento é algo ordinário. É ordinário, é algo que vai acontecer sempre, sempre. E ele diz assim: não estranhem esse momento em que as coisas começam a acontecer e você se vê sendo provado, e você se vê em meio a uma batalha. Quando eu olho para a vida de Jó, né, eu olho para ele e digo assim: cara, o cara perdeu tudo, mas no final ele ganhou tudo de volta, né? Tudo dobrado, foi tudo bom, né? Isso que é bom, né? Isso que é bom ser servo de Deus, porque se você passar pelo sofrimento, você vai ser vitorioso e ganhar tudo em dobro. É estranho um negócio desse, né? Porque o objetivo do sofrimento de Jó é muito claro, porque ele conhecia o Senhor de ouvir, né? Então faltava algo, faltava alguma coisa. Os olhos dele ainda não tinham visto o Senhor. E o sofrimento que ele passou, as tribulações que ele passou, trouxeram a ele essa capacidade de ver o Senhor, de ver a grandeza do Senhor, de ver o poder do Senhor. O livro de Jó é um livro de sabedoria, né? Você olha e vê, né, que quando você olha para o livro, né, por exemplo, né, o diabo saiu de rodear a terra, andar por ela, e foi se apresentar diante de Deus. É inconcebível, né? O inimigo viver passando na presença do Senhor. E o livro que está posto é para nos ensinar
Nos ensinar o quê? Que o diabo está atentando contra a nossa vida, isso está claro, né? Isso está claro nas Escrituras. Ele é o adversário da nossa alma. E ele não precisa estar lá na presença de Deus para ser o adversário da nossa alma. Ele não precisa passar lá para ser o adversário da nossa alma. Mesmo porque tudo que acontece, né, com o servo do Senhor tem a permissão do Senhor para que aquilo aconteça. Nada acontece sem que Deus não permita que aconteça. Portanto, quando a gente olha para Jó, a gente percebe uma coisa: se ele não recebesse nada dobrado, ele já tinha aprendido, ele já tinha recebido a recompensa maior, que era ver Deus, que não era somente ouvir de Deus, mas ele já tinha recebido o prêmio maior, que é ver o Senhor, ver a grandeza do Senhor, ver a grandeza do seu amor, da sua graça, da sua misericórdia. Jó não precisava receber nada em dobro, mas Deus dá, mas o que Jó recebeu de melhor foi ver, e ele diz assim: eu me abomino no pó e na cinza. Jó reconhece a sua insignificância, ele reconhece a sua incapacidade de compreender os desígnios de Deus. E agora ele diz assim: sei que tu está no controle, sei que tudo podes e que nenhum dos teus planos pode ser mudado. Que coisa melhor do que isso, saber que o meu destino, o meu caminho está nas mãos do Senhor, que Ele tem a direção da minha vida. Portanto, na vida cristã, o estranho é que você não passe pelas lutas, é que você não passe pelas adversidades, porque se você está passando pelas provas, pelas adversidades ou pelo sofrimento, é porque Deus está trabalhando na sua vida. É o olheiro que está com as mãos no barro, e o barro vai ser moldado segundo o seu propósito, segundo aquilo que ele determinou na sua mente. Ele vai moldar o barro de acordo com a sua vontade. Então, o estranho não é a falta da luta, da prova, do sofrimento. O estranho é quando o crente, né, parece estar sempre, nas nuvens, né, sempre abençoado, sempre recebendo tudo, né? O estranho é isso. Não que Deus não possa te dar, claro, Ele pode te dar uma vida de tranquilidade, mas é estranho, porque o ordinário na vida do crente, segundo o apóstolo Pedro, o ordinário é você estar nas mãos do Senhor e Ele está agindo para o seu desenvolvimento espiritual, para que você possa estar se desenvolvendo espiritualmente. Por isso, irmãos, há uma outra situação, né, que Pedro também declara, e ele diz assim: alegrem-se. Se algo está acontecendo, se as tribulações estão chegando na sua caminhada, se vocês são coparticipantes do sofrimento de Cristo, se vocês estão sofrendo por causa de Cristo, se alegrem. E aí ele diz lá no verso 14: se são insultados por causa do nome de Cristo, vocês são bem-aventurados, porque o Espírito da glória, que é o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. Essa é outra marca, né, do sofrimento cristão, do sofrimento por causa de Cristo. O sofrimento que você recebe, né, das mãos de Deus, né, quando você está sofrendo. Não diga que Deus não tem nada a ver com isso, Ele tem tudo a ver com isso.
né? Paulo, você acabou de ouvir aí, né? Tinha um espinho na carne. A gente não sabe, né, se era doença, se era parte da cegueira, se era lembrança lá das coisas que ele fez contra a igreja. Ele sabe que tudo aquilo era uma arma de Satanás para estar fuxicando a sua vida. Ele sabe disso, né? O diabo estava lá, ó, toda hora. Você fez isso. Ó, você é assim, você é assado, você é dessa forma. E Paulo ora a Deus, ele diz, e Deus diz assim: o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. É quando você precisa, quando você depende de mim, a minha graça te basta. Então Deus tem tudo a ver com as situações na nossa vida cristã. Tudo que acontece, quando acontece porque somos cristãos, porque Cristo está presente na nossa vida, tudo tem a ver com o Senhor. Tudo tem a ver com o agir dele na nossa vida. E a palavra do apóstolo Pedro para a igreja é que nesse momento em que você está sendo insultado por causa de Cristo, tem algo maravilhoso acontecendo, tem algo diferenciado acontecendo. O Espírito da glória, que é o Espírito de Deus, repousa sobre você. Irmãos, né, o cristão nunca vai estar sozinho, nunca, né, e ainda mais quando ele está sendo um instrumento. Quando João escreve o Apocalipse, a igreja não está mais sofrendo somente insulto, a igreja está sofrendo a morte, porque quando João escreve o Apocalipse, a igreja está sendo morta na praça, né? Os cristãos eram reunidos na praça, derramavam óleo, pinche sobre a vida, as pessoas, e tacavam fogo, e de noite iluminava a cidade. Os cristãos eram levados lá para a arena, eles colocavam pele de animal por cima dos cristãos, os cristãos eram colocados na arena e os cães vinham para morder, os animais ferozes vinham para devorar, porque os cristãos estavam todos revestidos de pele de animal. Os cristãos eram mortos na arena, né, para servir de show, de espetáculo, né. Quando João escreve para a igreja, lá no Apocalipse, tudo que ele escreve com um propósito: guarda o que você tem, guarda o que você tem, ser fiel até a morte, ser fiel até a morte, não mude de direção, não mude de caminho, guarda, porque o que você tem é muito maior, é muito melhor. O que está reservado para você é algo muito grandioso. Irmãos, eu tive ontem, né, no sepultamento da irmã Marlene, e uma das coisas que a gente vê, né, quando um crente, um servo do Senhor morre, é quando a gente percebe, né, que aquelas pessoas que estão ali naquele lugar não têm desespero, tem saudade, tem choro, tem lágrimas, mas não tem desespero. E quando você percebe isso, você percebe que o testemunho daquela pessoa, né, trouxe essa evidência de que aquela pessoa que partiu é serva do Altíssimo, é serva do Senhor. E ela que partiu,
né, a pessoa que partiu, nunca mudou de direção. Porque no sofrimento recebeu consolo, no sofrimento recebeu conforto, no sofrimento recebeu o colo. E é isso que, às vezes, né, quando a gente olha para o salmista sofrendo por causa da mão pesada de Deus, no Salmo 51, ele diz assim: não retire de mim o teu espírito, não faça isso, não tire de mim o teu espírito, não, que ele não se afaste de mim. E é isso que às vezes a gente não percebe, né? Porque na hora do sofrimento, às vezes somos angustiados, somos tirados, né, do centro da nossa capacidade de resistir, muitas das vezes, aquilo que está vindo contra nós, né? E você e eu passamos por isso, né? Eu já passei muito por isso. A pessoa sabe que eu sou pastor e começa a falar coisas exatamente para que você saia daquele centro e somente o Senhor, somente Ele para te guiar. Porque se depender de mim, né, Zana? Eu vou pegar o carrinho, vou bater, vou fazer um escarcéu e vou fazer. Se o Senhor não segurar a minha mão, é difícil. E é isso que a gente aprende, né? Na nossa caminhada, a gente tem o sustento do Senhor, para que a gente não coloque a nossa mão na iniquidade, para que a gente não saia do caminho que o Senhor designou para a nossa vida. E é isso que o apóstolo Pedro está dizendo para a igreja: vocês devem se sentir felizes na hora, nesse momento, vocês têm assistência do Espírito da glória, que é o Espírito da vida. A morte não vai tomar lugar no vosso coração, vocês têm o Espírito da vida, vocês vão ser pessoas que o Senhor vai usar para manifestar a sua glória. Lembra lá de Pedro? Pedro diz assim: Senhor, eu vou até a morte, nunca vou te negar, nunca vou te negar. Onde o Senhor for, eu vou. E aí Jesus diz assim: eu roguei por ti, ainda hoje você vai me negar 3 vezes, e eu roguei por ti, para que a tua fé não desfalecesse. Você é sustentado pelo Espírito da vida. As tribulações, os sofrimentos vêm, você vai reagir a eles, e o Senhor vai garantir que seus pés continuem firmes no caminho. E é isso que Pedro está dizendo para a igreja, que a igreja deveria perseverar, porque ela tinha essa arma, né? Ela tinha essa arma poderosa. Quando fosse insultada, quando fosse atiçada para tomar uma posição diferente, ela teria a direção do Senhor para poder seguir firme diante da presença do Senhor. Irmãos, o sofrimento, né, ele pode acontecer de maneira permanente na vida do cristão. Quantos você já viu aqui são servos do Senhor e desde o seu nascimento até a sua morte viveram em lutas e dificuldades? Quantos vocês viram e testemunharam sobre isso? O sofrimento pode não passar, ele pode ser contínuo, ele pode ser permanente na vida do cristão. Ele pode ser permanente, ele pode ser diário. O cristão pode sofrer diariamente, mas ele sempre terá o conforto e o consolo do Senhor. Para quê? Olha o que diz o apóstolo Pedro, quando ele diz lá no verso 19:
Por isso, também os que sofrem segundo a vontade de Deus, entreguem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Lembra lá do cego de Jericó? Quando Jesus apareceu a ele já tinha por volta de, segundo alguns estudiosos, 40 e poucos anos de idade. 40 e poucos anos de idade. E aí os discípulos perguntam a Jesus: Senhor, por que esse homem nasceu cego? Foi culpa dele ou culpa dos seus pais? Ele pecou ou seus pais pecaram? E aí Jesus disse o quê? Nem ele e nem seus pais pecaram. O sofrimento de 40 anos dele não foi nem culpa dele e nem culpa dos seus pais. Ele está aí mendigando o pão de cada dia, ele está aí numa situação adversa, ele está assim para que a glória de Deus se manifeste nele. E aí Jesus vai lá, cospe e passa lodo no olho daquele homem, e aquele homem volta vendo. E ele dá testemunho firme de que Jesus é Senhor e Salvador, porque ele era o Messias, porque ele transformou a sua vida. O homem deixou de sofrer por ser cego e agora continua sofrendo porque não pode mais frequentar a sinagoga. Já não frequentava e agora não vai continuar frequentando a sinagoga e vai continuar sendo perseguido naquele lugar, agora por amor a Cristo. O sofrimento é constante, o sofrimento foi permanente. Por quê? Porque pode acontecer na vida do crente, para que Deus manifeste a sua glória. Por isso o cristão, mesmo nos seus sofrimentos, deve se dedicar à prática do bem. Mesmo passando pelo sofrimento, suas atitudes devem ser em relação àqueles que estão ao seu redor, de ser bênção, de continuar abençoando. O sofrimento não pode parar o crente. O sofrimento não pode impedir o crente de ir adiante. Eu cansei. Eu não consigo, só coisa ruim acontece comigo. Eu sou tão bom, né? E aí Jesus diz para Nicodemos, você que ontem respondeu para o reverendo Júnior, né? Ontem o reverendo Júnior estava perguntando os porquês da vida. E assim, você já se perguntou por que um cara bom, né, pode viver em sofrimento? Um cara bom, você já se perguntou? Mas Jesus responde para Nicodemos, né? Bom? Quem é bom? Bom? Bom existe só um. Bom é Deus. Nós somos miseráveis. Nós somos maus. E o sofrimento que vivenciamos por causa de Cristo é para nos aperfeiçoar. O sofrimento que um dia chega na vida do cristão, e ele vai chegar, para que o Senhor o molde para a glória do seu nome, para que nesta vida se manifeste a glória do Senhor. Então o cristão, mesmo no sofrimento, ele não pode deixar de fazer o bem. Mesmo passando pelas lutas, pelas adversidades, tem que continuar na prática do bem, para que Deus seja glorificado, para que Deus seja honrado. Então, irmãos, para a igreja, né, do apóstolo Pedro, o desejo é que esta igreja, ela fique firme. Você sofre porque o seu Cristo
o seu Cristo sofreu aquilo que você não podia sofrer. A ira de Deus. O seu Cristo, ele foi à cruz do Calvário morrer para que a ira de Deus fosse apagada. O preço fosse pago. Portanto, você está livre desse sofrimento, que é a morte e a morte eterna. Este sofrimento você está livre, porque o Cristo de Deus morreu no seu lugar. Agora, os outros sofrimentos, por amor a Cristo, vão fazer de você um servo, uma serva, onde o nome do Senhor será glorificado. Agora, quando o crente, sofre por causa das coisas que ele deixa de fazer neste mundo, este sofrimento é completamente banal. É um sofrimento que não vai produzir nada. Portanto, irmãos, o que Pedro está dizendo para a igreja é que ela tem um Deus que guarda e que sustenta a sua vida na hora das dores, na hora das dificuldades. Porque quando você vive nesse mundo para servir ao Senhor, as suas lutas são as lutas do Senhor. Ele habilita, Ele nos faz capaz, Ele habilita as nossas mãos para a batalha. Não vai ter batalha que você não possa enfrentar. Não vai ter luta que você não possa suportar. Deus não te dá nada além daquilo que você é capaz de suportar. Portanto, não pare. Continue a dar exemplo de vida cristã, a dar exemplo de fé em Cristo Jesus. Porque é nisso que Deus vai ser glorificado. Então, que Deus nos abençoe como igreja do Senhor, que nós possamos nos afastar de sofrimentos que são banais. Nós devemos dar testemunho firme daquilo que Cristo fez na nossa vida, e se por algum acaso esse sofrimento tem te incomodado, lembre-se que você é bem-aventurado, porque o Espírito da vida está sobre você. O Espírito da glória de Deus se manifestará na sua vida, e o Senhor se fará presente em meio ao seu sofrimento. A graça vai bastar, o favor dele vai bastar, e você vai poder suportar as suas dores, os seus sofrimentos, para a glória do nome do Senhor. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém?